Vamos para mais uma aula da nossa disciplina Matemática para o Ensino Médio. Nós ainda estamos falando sobre funções. A última aula postada foi sobre funções inversas, métodos de resolução de funções inversas. E agora nós vamos analisar e entender um pouco mais sobre a função afim. A função afim é toda função que tem a forma f de x é igual a x mais b, lembrando que esse f de x ele também pode ser substituído por y, que é igual a x mais b. Ambos representam uma função afim ou também chamada de função polinomial do primeiro grau. Com a e b contido nos reais, o coeficiente a e o coeficiente b são números reais, e a tem que ser diferente de zero. Esse a aqui tem que ser diferente de zero, pois se o a for zero, nós vamos ter y igual a b. E esse tipo de função, y igual a b, é chamado de função constante. Então, para que a função seja afim, o a ele tem que ser diferente de zero. Função constante. Então, para que a função seja afim ou polinomial do primeiro grau, ela tem que ter obrigatoriamente o a, um número real. Exemplos de funções afim ou constante, nós temos aqui y é igual a 5x menos 6, y é igual a 4x, y é igual a 3x, 3 meios de x mais 1/5. Todas as três funções são funções denominadas de função afim, onde nós temos os coeficientes a e o coeficiente b. O coeficiente a ele também é chamado de coeficiente angular, é ele que determina a inclinação da reta. Esse coeficiente a ele também é chamado de coeficiente, deixa eu abreviar aqui, coeficiente angular. É o a que determina também a inclinação da reta. Quanto maior esse a, menos inclinada a reta vai ser. Então, aqui nós temos nessa função, o valor de a é 5, o valor de b é menos 6, os coeficientes a e b. Nessa função, eu tenho que o valor de a é 4, o valor de b é 0. E nessa função, eu tenho que o valor de a é 3 meios e o valor de b é 1/5. Toda função, nós temos a relação do domínio e imagem da função afim. Seja a função f de x é igual a x mais b, uma função afim, então, o domínio da função vai ser o conjunto dos reais e a imagem da função também é o conjunto dos reais. O gráfico da função afim é sempre uma reta e seu gráfico é obtido a partir do conhecimento de seus valores em pelo menos 2 pontos. Então, eu posso traçar o gráfico de uma função com apenas 2 pontos e também eu posso, a partir de 2 pontos no gráfico, encontrar a lei da função. Como no exemplo aqui, eu quero que você represente no gráfico a função, construa o gráfico, esboce o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. A 2x mais 1. Eu posso atribuir só apenas 2 pontos. Vamos atribuir quando x for 0. Então, primeiro eu tenho aqui a tabela para fazer. Eu posso fazer até direto também. Você atribui valores para x e encontra valores em y. Quando x for 0. Quando x for 3. Quando x for 0, o y vai ser, substituindo o x aqui por 0, o y vai ser 1. Quando x for 3, o y vai ser 7. Então, fazendo a relação aqui no plano cartesiano, nos eixos x e y. Quando x for 0, o y é 1. Então, a reta vai tocar aqui, digamos que aqui seja o ponto 1. Quando x for 3, que está por aqui, o y é 7, que vai estar por aqui. Então, nós vamos ter essa relação aqui entre o 7 e o 3.
ponto de encontro do 7 e do 3. O gráfico da função é uma reta, passa por esses dois pontos. Então, a partir de dois pontos no gráfico, dois pares ordenados, primeiro par ordenado, o segundo par ordenado aqui, a partir de dois pontos eu posso traçar o gráfico, que é uma reta da função afim. Se eu atribuísse mais pontos, eu ia perceber que, ó, essa reta ela seria prolongada. Aí aqui eu já sei que a função é crescente. Como que eu sei que a função é crescente? O A, ele determina se a função é crescente ou decrescente. Como ela está do terceiro para o primeiro quadrante, então, graficamente, a gente também já observa que é uma função crescente. Mas na frente eu falo mais sobre função crescente e decrescente. E também, se eu tiver apenas dois pontos, eu posso, a partir desses dois pontos, determinar a lei da função afim, que é o que nós veremos à frente. Esboçar o gráfico das funções, 2x mais 1, tá aqui. Esboçar o gráfico é uma função crescente, observe que a reta ela cresce no sentido do terceiro para o primeiro quadrante. E a função g de x, menos 3x mais 2, olha aqui, a função decrescente, ela já vai do segundo para o quarto quadrante nesse sentido. É só atribuir dois valores para x e encontrar dois valores em y, assim nós conseguimos traçar o gráfico de funções. O ponto de intersecção do gráfico com o eixo x, quando eu falo do ponto de intersecção, é a mesma coisa de encontrar a raiz da função. É o ponto que ela cruza o eixo x. Isso aqui é a raiz da função, quando torna a função igual a zero. Nesse ponto, o y é igual a zero, não é isso? Então, toda a equação y igual a x mais b, com a diferente de zero, cruza o eixo OX em um único ponto. Para determinar a abscissa, quando eu falo em abscissa, eu estou falando do valor de x, desse ponto, nós vamos substituir o y por zero na equação, obtendo. Pegando essa função aqui e igualando o y a zero, nós vamos ter zero é igual a x mais b. Deixando o ax sozinho e levando o b para lá, nós vamos ter que ax é igual a menos b. E que x é igual a menos b sobre a. Então, esse aqui já vai ser uma forma básica até para encontrar a raiz de uma função. Exemplo, vamos determinar a abscissa do ponto de intersecção da reta de equação y é igual a 3x mais 4 com o eixo OX. Em que ponto dessa reta, em que ponto dessa função a reta vai cruzar o eixo x? Para eu saber disso, basta eu pegar a equação igual a zero e resolver. Ou então eu simplesmente vir para a fórmula. X é igual a menos b, o b aqui é positivo, então ele vem negativo, menos 4 sobre a, o a é 2. Então, o x nesse caso vai ser menos 2, que é o valor que o gráfico corta o eixo em x, menos 2. Isso aqui é a raiz da função. É a mesma coisa de pegar isso aqui, igualar a zero e encontrar o valor do x. E agora o ponto de intersecção do gráfico com o eixo OY. O ponto de intersecção do gráfico com o eixo OY, para determinar essa ordenada, nós vamos substituir agora o x por zero. Se o x, a função é y é igual a ax mais b. Se o x for zero, então esse termo aqui vai embora, y vai ser igual a b. Então, o que eu estou sabendo já a partir daqui? Que todo b na função já vai ser o valor de y. Então, quando eu mostro uma função aqui, esse gráfico aqui, eu já sei que o b da minha função é 5. Automaticamente, porque aqui já me diz, ó, que y é b. Exemplo, ó, logo, o ponto de intersecção da reta com o eixo OY é 0 e b. Note que a ordenada desse ponto é o termo independente b da equação da função. Vamos determinar a ordenada do ponto de intersecção da reta y é igual a menos 3x mais 5 com o eixo OY. Aqui eu já sei que a função é decrescente, eu já sei o valor de a, que é menos 3, e eu já sei o valor de b, ó, que é 5. O que significa esse 5? Que a reta vai cruzar o eixo y no ponto 5. Por quê? Porque eu já sei, a partir desse contexto aqui, que quando eu quiser encontrar o ponto de intersecção com o eixo y, basta eu substituir esse x aqui por zero. Aí nós vamos ter menos 3 vezes 0, que vai embora. Nós vamos ter y igual a 5. Portanto, esse ponto aqui é 5.
Caso eu quisesse encontrar esse ponto aqui, era só eu vir x é igual ao oposto de b sobre a, eu encontraria esse ponto. Como nós fizemos na questão passada. A partir desses pontos de intersecção, nós vamos aprender como determinar a função, a lei da função. Então, sabendo que o gráfico da função y é igual a x mais b é uma reta, que está representada aqui, determine os valores de a e b, que são os coeficientes. Se eu determino a e se eu determino b, então eu já sei também a lei da função. Foi dada uma lei da função e foi construído esse gráfico. Agora, a partir do gráfico, eu quero encontrar essa lei da função aqui. O que eu vou fazer? Eu já sei exatamente qual é o valor de b. É só eu olhar para cá, o ponto que a reta cruza o eixo y. Isso aqui já é o valor de b. b é igual a 6. Basta eu encontrar o valor de a. O valor de a é... O valor de a... Vamos lá. Vou repetir aqui a função e vou substituir os valores que eu tenho. Y é igual a x mais b. Vamos pegar um ponto que eu tenho no gráfico, esse par ordenado aqui que eu tenho no gráfico. O x é 4 e o y é menos 2. Vamos, a partir desse ponto, vamos substituir na lei da função. Então, esse aqui é o valor do x, esse é o valor do y, eu peguei um ponto do gráfico. Quem é o y? Menos 2. Se eu pegasse outro ponto, teria algum problema, professora? Não teria, você encontraria a mesma resposta. O valor de a, eu não sei. Qual é o valor de x? Está aqui, 4. Mais o valor de b. B nós já sabemos, b aparece ali, ó, b é 6. Só substituir. Então, resolvendo aqui essa equação, nós temos menos 2, que é igual a 4a, mais 6. Levando 6 para cá, nós vamos ter menos 2 com menos 6 vai dar menos 8, igual a 4a. Para determinar o a, então, vai ser igual a menos 8 dividido por 4, que é menos 2. Menos 2 é o coeficiente angular, é o valor de a. Como a equação, a questão, ele quer o valor de a. O valor de a é menos 2. O valor de b é 6. E se eu quiser, então, a partir dos dados que eu encontrei a e b, eu posso simplesmente saber qual é a lei da função. O a é menos 2, então é menos 2x. E o b é 6. Então, a função que determinou aquele gráfico é y igual a menos 2x mais 6. Observe que o gráfico está descendo, então a função também decrescente, por isso que o a também foi negativo. Tranquilo? Se eu já sei o valor de b, eu pego um dos pontos que aparecerem no gráfico, tá aqui, substituo tudo na função y igual a x mais b, na forma. Essas questões, elas caem muito em concurso, como a partir do gráfico você encontrar a lei da função. Às vezes dá um sistema, nós vamos ver questões também assim. Aí nós temos a taxa de variação. Em toda função afim, y igual a x mais b, as variações dos valores de y são diretamente proporcionais às correspondentes variações dos valores de x. E a constante de proporcionalidade, que é variação do y dividido pela variação do x, é exatamente o coeficiente de x na função, ou seja, o valor de a. Então, esse a, que é o que determina se a função é crescente ou decrescente, ele também determina a inclinação da reta. E esse a é chamado de taxa de variação, ou coeficiente de variação. Como é que você encontra esse a? É só você fazer a variação de y pela variação de x. E assim você encontra o a. Você tem duas formas de encontrar o a, ou por aqui, ou através desse exemplo que eu mostrei para vocês. Então, aqui nós temos a análise do gráfico, a reta. Então, aqui os pontos que ela tem esses pontos, tem esse ponto aqui, tem outros, só que nós vamos analisar só esses aqui. Aqui eu vou ter o x1 e aqui eu vou ter o x2. É isso? Aqui eu vou ter o y1
E aqui eu vou ter o y2. Então, para nós encontrarmos essa taxa de variação, x2 menos x1, variação aqui, ó, e y2 menos y1, variação aqui, ó. Então, o A é a variação do y dividido pela variação do x. Quinta questão está no livro, na página, deixa eu localizar aqui para depois que vocês quiserem acompanhar no material de vocês. Página 140. Todos os slides, eles vieram lá naquele livro do Manuel Paiva. Página 140. Calcular a taxa de variação. Taxa de variação é o valor de A da função cujo gráfico é a reta que passa pelos pontos A e B. Então, para eu encontrar o A, eu simplesmente vou fazer a variação do y e dividir pela variação do x. Lembrando que o 4 aqui é x, x é 4, y é 2, x é 2, y é 8. Então, vamos fazer a variação do y. 8 menos 2, 6. A variação do x, 2 menos 4 vai dar menos 2. Então, aqui eu já tenho o valor de A, que é menos 3. A questão só pede a taxa de variação, que é o valor de A. Menos 3. Caso essa questão quisesse a função a partir dos dois pontos A, B, determine a lei da função y é igual a x mais b, como que eu poderia fazer isso? A partir dos dois pontos, determine a lei da função. Primeira coisa que você iria fazer era encontrar o A. Encontrou o A, pega um dos pontos, o que você achar melhor. Eu vou pegar o ponto A por ter valores menores, 4 e 2. Então, a partir desse valor de A e de um dos pontos que você escolher, você vai substituir tudo na lei da função. Nós sabemos y, nós temos aqui, ó, y2. Então, vamos substituir y por 2. É igual. O A nós sabemos, acabamos de descobrir, o A é menos 3. O x a gente também sabe, aqui por esse ponto, o x é 4. Mais b. Que o b nós não sabemos, só se tivesse o gráfico que a gente saberia o b. Então, aqui eu tenho 2, que é igual a menos 12. Mais b. Como eu quero encontrar o valor de b, deixo o b sozinho, levo 12 para lá. Então, b vai ser igual a 14. Então, se eu quisesse a lei da função, a função seria y é igual a menos 3x mais 14. Pronto, estaria aí. Porque esses pontos, ó, do gráfico foram pontos onde eu preferi colocar o ponto A. Caso você fizesse com o ponto B, iria dar a mesma coisa. E a primeira coisa é encontrar a taxa de variação, que é o valor de A. Nesse caso, aqui, a questão queria só A. Eu que já explorei a partir de dois pontos de uma reta, você encontrar a lei da função. Sexta questão. Obter a função afim y é igual a x mais b, cujo gráfico passa pelos pontos. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui agora. Primeira coisa, eu vou encontrar o valor de A. É só você fazer a variação do y pela variação do x. 13 menos 7, 4. E 1 menos 4, menos 3. Então, a função vai ser, o A vai ser menos 4/3, o coeficiente A. 13, y2 menos y1, x2 menos x1. O valor de A está aqui. Agora, nós vamos encontrar o valor de B, para poder substituir aqui. Como que eu encontro o valor de B? Eu escolho um dos pontos, com esse valor que eu encontrei de A, eu vou substituir.
Vou escolher o ponto A, por ter 4 e 7, o outro tem 13, vou preferir escolher os menores valores, que é o ponto A. Substituindo aqui direto, quem é Y? Pelo par ordenado que eu escolhi, o Y é 7. O A que nós encontramos foi menos 4 terços. Menos 4 terços. E o B, a gente precisa descobrir. Então, eliminando aqui o denominador, nós vamos ter 3 vezes 7, 21. Menos 4. Tirando o MMC aqui, gente, de uma forma direta. E o 3 multiplica por B, que vai dar 3B. Levando o 4 para cá, nós vamos ter 3B igual a 25. Portanto, B é igual a 25 terços. Não dá para simplificar. Então, vai ficar assim mesmo. B igual a 25 terços. Então, a função vai ficar y igual a menos 4 terços. Eu botei pausa no vídeo, eu pensei que tinha pausado, mas não pausou não. De x mais 25 terços. Então, essa é a lei da função. Mais uma questão. Oitava questão. Oitava questão agora, tranquilo. Eu tinha botado pause, pessoal, para poder beber água, só que aí não ficou pause, ficou eu muda aí. O A, encontramos o A, substituímos o A em um dos pontos escolhidos na lei geral. E assim nós encontramos B e substituindo, então, nós vamos ter menos 4 terços de x mais 25 terços. Oitava questão. Obter a equação da reta S, que passa pelo ponto P, que é 3 e 7, e é paralela à reta R, representada abaixo. Então, eu já trouxe aqui respondida essa questão. A equação da reta S, a reta que vai passar por esse ponto P aqui, é uma função afim, em que a taxa de variação A é a mesma da função representada pela reta R. Por quê? Porque são retas paralelas. Todas as retas paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular, que é o valor de A. Ou também, se as equações elas tiverem o mesmo valor de A, então você já sabe que as retas no gráfico serão paralelas. Então, é a mesma da função representada pela letra R, sabendo que os pontos 4 e 6, esses pontos aqui, e 1 e 0 pertencem à reta R, calculamos a taxa de variação A. Então, a partir da reta R, a gente calcula o valor de A. Calculando o valor de A aqui na reta R, os pontos que nós temos, 6 e 4, 4 para x e 6 para y. Aqui nós temos 1 para x e 0 para y. Fazendo a variação aqui, 6 menos 0
dá 6, e 4 menos 1 dá 3, e 6 menos 6 dividido para 3, 2. Ou eu poderia fazer, se eu fizesse x, y2, 0 menos 6 dá menos 6, 1 menos 4 dá menos 2, e essa divisão daria a mesma coisa. 1 menos 4 menos 3, e essa divisão daria 2 do mesmo jeito. Porque aqui foi feito, ó, x1, y1, y1 menos y2, x1 menos x2. Não importa a ordem, você sempre vai encontrar o mesmo coeficiente angular, que é o valor de A. Encontrando o valor de A, que é 2, que é o mesmo valor dessa reta aqui, que ela vai cruzar esse eixo, ficou um pouco muito paralelo, não foi? Eu que não desenhei direito. Vamos ajeitar isso aqui, né, professora? Essa reta que passa pelo ponto P, ela é paralela à reta R. Não, gente, começou. Não apaga só o pedaço, apaga tudo. Espero que essa dê certo, se não der certo, eu desisto. Não desisto não, vou fazer mais uma tentativa. Quase deu certo. Pronto. Certo, nós encontramos o A, que é o mesmo valor do coeficiente angular dessa reta. E nós temos o ponto 3 e 7. Então, nós temos o A, que já sabemos que é 2. E temos o ponto 3 e 7. É só pegar o que nós temos e substituir na função. O Y é 7, tá aqui. O A a gente já sabe que é 2. O 3 é o valor do X e o B nós vamos descobrir. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vamos saber que o B é 1. Logo, a função é y é igual a 2x mais 1. Aqui a gente resolveu igual eu já fiz uns 3 exemplos, viu? Uma equação simples para encontrar o valor do B. Então, são muito interessantes essas questões que a partir do gráfico ou de 2 pontos você encontra a lei da função. O crescimento e decrescimento de uma função. O que é o crescimento e decrescimento? É determinar se a função é crescente ou decrescente. E quem determina isso é o valor de A, que é o coeficiente ou a taxa de variação. Quando A for positivo, a função é crescente. Quando A for negativo, a função é decrescente. E estudando o sinal da função, nós vamos ter o eixo X para estudo do sinal, como nós já vimos desde a disciplina no primeiro período. Esse valorzinho aqui é a raiz, é justamente o ponto que a reta intercepta o eixo X, que é a raiz. Olhando para a função, quando A for positivo, maior que zero, a reta vai crescer nesse sentido. Acima eu tenho os valores positivos e abaixo eu tenho os valores negativos. Quando o A for negativo, aqui eu também tenho a raiz, só que a reta agora é da esquerda para a direita, ela vai descer. Os valores que estão acima, eles continuam sendo positivos e os valores que estão abaixo continuam sendo negativos. Esse estudo do sinal, ele vai ser necessário lá na resolução de inequações. Nós estudamos funções, nós também e vamos estudar agora inequações que vocês estudaram também lá na matemática do ensino fundamental. O estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função é estudar os valores de x, nos quais a função ela vai se anular, ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Esse estudo pode ser feito de duas maneiras, algebricamente ou graficamente. Algebricamente, como seria esse estudo? Algebricamente, vamos lá. Vamos estudar o sinal da função f de x é igual a 2x menos 6. Graficamente, na verdade. Então, quando que a função, estudar o gráfico, estudar o sinal da função, vou botar bem aqui embaixo, que aqui não vai dar para escrever. É estudar. Sim. Contribui. Ponteiro, contribui comigo, por favor. Ah, não, gente. Toda vez tem que acontecer isso.
é estudar quando que a função ela é maior que zero, quando que a função é igual a zero, e quando que a função é menor que zero. Estudar esses três determinantes aqui, maior que zero, igual a zero e menor que zero. Então, para nós estudarmos isso, basta a gente ver a raiz. A raiz da função, já está aqui, ó. Quando que a função vai ser igual a zero? Quando x for igual a 3. Substituindo aqui, 3 vezes 3 dá 6, menos 6, 0. Então, quando x for 3, a função é igual a zero. Então, a função vai ser igual a zero quando x for igual a 3. Quando que a função vai ser maior que zero? É só você analisar aqui, ó. O gráfico, a partir do eixo x para cá é positivo. Então, a função vai ser maior que zero para qualquer valor do x. O x tem que ser o quê? Maior que 3, a função vai ser maior que zero. E para que valor a função vai ser menor que 3? Para esses valores para cá, ó. Para quando x for menor que 3. Ou você também analisando aqui. Calculando aqui também seria a mesma coisa. Então, esse é o estudo do sinal da função. No segundo exemplo, vamos fazer a mesma coisa. Quando que a função ela vai ser positiva? Quando que a função vai ser maior que zero? Quando que a função vai ser igual a zero? Se eu pudesse copiar e colar aqui, será se dá certo? Dá não. Para não demorar a escrita, só é ruim aqui esse ponteiro, que ele às vezes demora a escrita, né? A gente fica um pouco sem paciência, mas dá certo. Quando que a função vai ser igual a zero? E quando que a função vai ser menor que zero? Negativo. Então, analisando aqui no eixo de x, o 2 é a raiz da função. Então, a função ela vai ser igual a zero, o y vai ser igual a zero quando x for igual a 2. Ela vai ser positiva acima do eixo de x, quando o x for o quê? Menor que zero, menor que 2, na verdade. Perdão. Ela vai ser positiva quando o x for menor que 2. E a função, ela vai ser negativa, que é para cá, para baixo, ó, quando o x for menor que 2. Maior que 2, na verdade, tá? Direita do 2 maior que 2. Então, a análise aqui da função decrescente é oposta à análise da função crescente. A função é decrescente porque aqui o A é negativo. A função é crescente aqui, ó, o A é positivo. O sentido da reta, você também pode observar essa diferença bem tranquilamente. Questão 19. Verifique se os pontos A, B e C são colineares nos seguintes dados. Eu acredito, nos seguintes casos, eu acredito que vocês estudaram essa questão de pontos colineares em geometria já. Os pontos, 3 ou mais pontos são colineares quando eles pertencem à mesma reta. Então, para identificar se os pontos A, B e C são colineares, nós vamos fazer então a variação deles. É só fazer a variação. E assim, se a variação for a mesma, a partir do que eu mostrei aqui para vocês, ó. Se a variação for a mesma, então esses pontos pertencem à mesma reta. Fazendo a variação aqui do A para o B, a gente pode fazer o Y com o Y, o X com o X, fazendo a variação aqui. Menos 2, nós vamos ter menos 4. Variação do Y, 0 menos 1, nós vamos ter menos 1.
Vamos agora comparar com a variação agora do ponto B para o ponto C. 10 menos 2, porque a fórmula lá é negativa e o 2 aqui já é negativo. Então, vai dar 12, 10 mais 2, 12. E o 3 menos 0 vai dar 3. Se eu divido 12 para 3 aqui dá 4. E aqui vai dar tudo positivo. Então, a letra A, eles são colineares. A letra B, fazendo a variação, 1 menos 3 dá menos 2. 0 menos 1 menos 0 dá 1. Vamos ver agora o ponto B com o ponto C. 4 menos 1 dá 3. E 2 menos 1 dá 1. Portanto, são diferentes, então os 3 pontos não são colineares. Questão 20. Determine o valor da constante P para que os pontos sejam colineares. Fazendo aqui a variação do A para o B. 4 menos 5, nós vamos ter menos 1. Menos 1 menos 2, nós vamos ter menos 3. Menos em cima e menos embaixo, nós vamos ter um terço positivo, fazendo o jogo de sinal direto. Agora, fazendo a variação P menos 4, não sei quem é P, vamos deixar a relação. P menos 4, 9 menos 1 vai dar 10. E agora nós precisamos encontrar P, sabendo que eles são colineares, como a questão já afirma, eu tenho que determinar apenas o valor de P. Então, eu vou fazer meio pelos extremos. Nós vamos ter 3P menos 12 igual a 10. 3P, então, é igual a 22. O 12 vem somando. E o P, então, vai ser igual a 22 terços. 22 terços. É o valor de P para que esses 3 pontos sejam colineares. Só recapitulando, 4 menos 5 vai dar menos 1, menos 1, menos 2 vai dar menos 3, certo? P menos 4 sobre 9 mais 1, que vai dar 10, tá certíssimo. 3P menos 12 igual a 10. Então, para que esses pontos sejam colineares, o valor de P tem que ser 22 terços. Gente, eu falei assim, eu fiz a recapitulação porque nas aulas passadas teve uma potência lá, uma quarta potência que eu coloquei 4 e depois um aluno veio só ter a certeza, esses deslizes, eu não sei se eu já pedi desculpa, é porque eu tenho lapsos de memória devido ao medicamento que eu tomo, aí alguns detalhes assim, a gente tem certeza que tá certo, assim como eu já disse pra vocês, eu tenho certeza que eu tô lúcida, mas algumas coisinhas assim, às vezes acontecem. Aí eu já peço até desculpa para vocês, mas eu estou bem melhor à vista do que eu estava. Eu acredito que tá tudo certo. É só esse detalhe de sinal, potência, eu estou tendo muito cuidado para que não tenha nenhum erro besta básico. Próxima questão, questão 25, da post do livro também. Estude o sinal de cada função. Quando é para estudar o sinal, é através do gráfico. Ou então você dizer quando a função é positiva, é nula e negativa. Estudar o sinal, vou estudar só a letra A aqui, depois eu faço outra letra. Essa função, eu sei que ela é crescente, é só você traçar a reta. Primeira coisa para você estudar o sinal dela é calcular a raiz da função. Como é que eu calculo a raiz da função? É só pegar a função igual a zero. Ou então, você vai pela fórmula y é igual a menos b sobre a. Pega a função. Quatro x menos 8 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui, o x vai ser igual a 2. Portanto, 2 é a raiz da função. Encontrou a raiz da função que é 2, faz isso. Vê se a reta é crescente ou decrescente, ou a função é crescente.
Portanto, a função começou. Aí vai apagar uma coisa, apaga tudo. A reta vai ser nesse sentido, função crescente. Acima é positivo, abaixo é negativo. Isso é o estudo do sinal que nós fizemos muito na disciplina passada. Estudar agora a letra C. Letra C, qual vai ser a raiz da função? Eu poderia fazer o oposto de B sobre A. Menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. Menos 2 é a raiz da função. A função é decrescente, então a reta ela vai para esse sentido. Acima é positivo, abaixo é negativo. O que isso quer dizer? Que para que a função seja nula, o x tem que ser menos 2. Para que a função seja positiva, o x tem que ser menor que menos 2. Para que a função seja negativa, o x tem que ser maior que menos 2. Então, assim você pode continuar respondendo aí nas suas anotações os demais exemplos. Vamos fazer esse, a letra E, que eu tenho uma função que não tem o coeficiente y. Deixa eu apagar isso aqui. Como ficaria a letra E? Qual a raiz dessa função? A raiz dessa função vai ser 0. O que torna essa função igual a 0? Só pegar aqui também, se você não tiver certeza, pega a função igual a 0. O x vai ser 0 dividido por 5, que é 0. Então, a raiz da função é 0. Aí você vem aqui, aqui é 0. A função é crescente, porque o A é positivo. Então, vai ter o estudo do sinal da mesma forma. Não teria se fosse B. Se fosse aqui só fosse o valor de B, aí não teria como eu estudar o sinal, porque era uma função constante, então não tem esse gráfico aqui na função constante. Questão 26, discuta a variação de sinal da função y igual a x mais b. Para eu estudar a variação do sinal, eu preciso determinar a raiz da função. Como que eu determino essa raiz da função? Esse ponto aqui, ó. Se eu souber esse ponto, eu sei a raiz. Mas tem como eu saber esse ponto? Então, o que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou encontrar a função para depois determinar a sua raiz. Eu já sei esse valor aqui, ó. O 2 é o valor de B. Eu já sei. Então, tranquilo. Vamos pegar um dos pontos, o 2 e o 1, que eu tenho aqui. O par ordenado, 2 para x, 1 para y. Pegando esse par ordenado e pegando o valor de b que nós já temos, vamos substituir na função. O y, para o par ordenado que eu peguei, é 1. O valor de a, não sei. O valor de x está aqui, é 2. A vezes 2. Mais b. E eu já sei que b é 2. Resolvendo essa equação aqui, o 2 vem para cá. Vai ficar 1 menos 2, vai ficar 2a igual a menos 1. Então, a vai ser igual a menos meio. A igual a menos meio. Encontramos o valor de a e de b, nós já sabemos. Então, a função, ela é menos 0,5, vou colocar até assim, 0,5x e b, mais b, e quem é b? 2. A partir disso é que eu vou discutir o sinal, como? Encontrando primeiro a raiz da função. Pega a função igual a 0. Deixa eu apagar aqui. Pega a função igual a 0 e encontra o valor do x. Deixa eu apagar isso aqui também, para poder usar esse espaço. Então, aqui nós vamos ter menos 0,5x igual a menos 2. Vai ficar tudo positivo. Então, x vai ser igual...
Quando eu pego menos 2 e divido por menos meio, vai dar 4. X é 4. Então, esse ponto aqui que eu quero saber é a raiz, é 4. Analisando aqui o que já está traçado aqui no eixo de X, mas eu vou traçar aqui mesmo, para ficar melhor de vocês entenderem. Estudando o sinal da função, então aqui eu vou ter a raiz, que é 4. Acima, só tem um detalhe. Essa reta tá errada, ela não é para cá. De novo, fazendo de novo. A função, ela é decrescente. Cadê o valor de A? Tá aqui, ó, menos meio. A função é decrescente, o A é negativo. A função vai ficar y igual a menos meio de x mais 2. Então, como a função é decrescente, a reta dela é assim. Igual tá aqui, gente, ó, já tá aqui. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, estudamos o sinal da função. Quando pede para discutir o sinal, é isso, é estudar o sinal da função. Agora vamos para inequações na próxima aula. Eu vou parar aqui para não ficar um vídeo tão grande.